Eu queria que nesse momento você respondesse a seguinte pergunta: por que nós estamos aqui? Por que nós estamos nesse mundo? Qual é o motivo para nós estarmos aqui? Efésios, no capítulo 1, do verso 1 a 12, responde isso. E o versículo 12 resume esse trecho da Bíblia quando diz, de maneira muito clara: a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Você está aqui nesse mundo para o louvor da glória de Deus. Você está aqui no mundo porque um dia Deus decidiu criar você para que você fosse um motivo de alegria para Deus, um motivo de prazer para Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, para que esse homem pudesse escolher se relacionar com esse Deus, escolher viver na presença desse Deus, escolher participar a esse Deus, dos seus sonhos, dos seus projetos pessoais. E a partir desse envolvimento, então esse homem daria a Deus a honra, a glória, o louvor, e Deus sentiria prazer num relacionamento com essa criatura feita com o seu livre-arbítrio e que escolheu viver em Deus. Pastor, pode falar mais um texto sobre isso? Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Nós lemos assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber toda a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Todas as coisas foram criadas por ti. Olha o que está dizendo João na revelação do Apocalipse. Ele vai dizer: o Senhor é digno de honra por isso. Eu tenho que honrar a Deus que me criou, é o que o texto está dizendo. E o apóstolo Paulo, em Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, vai dizer: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Paulo está dizendo que Deus criou tudo, foi tudo criado por ele, mas diz mais: e para ele. Ou seja, o início da sua vida é Deus e o fim também. Você foi criado em Deus para dar toda a sua glória para Deus. Ele é o início, Ele é o start da sua história, mas Ele quer que você volte para Ele e devote a Ele a sua história. Pastor, eu ainda não estou entendendo muito bem esse negócio. O que eu vou fazer a respeito disso? O que você vai fazer a respeito disso? O que você vai fazer a respeito disso é lembrar que não há nada que você consiga para você mesmo, que não há nada... Gente, o som está bom para vocês? Gente, eu vou pegar outro. Alô? Oh, aleluia. Ó, Espírito Santo. Gente, depois vocês acertam, tá? Com calma. Obrigado aí. Irmãos, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: que se você comprar uma casa linda com vista para o mar, comprar uma casa de veraneio linda, com vista para a montanha e para a floresta, se você comprar um avião requintado com torneiras de ouro, se você puder ficar nos hotéis 18 estrelas que sejam criados um dia lá em Marte,
ainda assim, se você não viver para a origem que é Deus, você vai conquistar um monte de coisa e não vai ter satisfação. Você não vai ter realização existencial. Você não vai ter satisfação pessoal. Você não vai ter uma identidade equilibrada em Deus. Você não vai ter o prazer que Deus planejou para um homem feito por Ele, para Ele, por Ele e para Ele. Pastor, mas o que você está dizendo então? Eu estou dizendo que o centro do mundo não é você, bonitão. Eu estou dizendo que o centro do mundo não é você, bonitona. Não é a bolsa que você compra, não é o lugar que você vive, não é o diploma que você conquista, não é a viagem que você faz, não é o carro que você anda. Eu estou dizendo que o centro do mundo é Deus. Não tente ficar no lugar dele, porque você não vai ser feliz. Pastor, então eu vou parar de estudar. Eu vou pedir para pegar as queridinhas, botar no banquinho, por favor. Me ajuda com as menininhas, por favor, queridos, para ela sentar no banquinho, porque senão todo mundo vai olhar para essas lindezas, por favor. Queridos, se você não entender isso, você vai falar assim: pastor, então eu vou parar de estudar, eu vou parar de fazer faculdade, eu vou parar de fazer doutorado, eu vou parar de fazer mestrado, eu vou parar de querer comprar uma casa melhor, de comprar um carro melhor. Não, querido, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se você comprar alguma coisa, se você fizer um curso, se você fizer um novo diploma para sua parede, você precisa entender que isso só vai ter sentido se for em Deus e para Deus. Pastor, mas eu vou comprar um barco agora. É um barco de quase 700 pés. Querido, olha só, se for para você pegar os seus amigos empresários que são duros de coração, levar eles para o meio do mar e falar: gente, quem não se converteu eu vou jogar na água, é de Deus. É de Deus. Por quê? Porque esse barcão virou um barcão missionário. Mas se for para você ter qualquer outro tipo de resultado para a sua vida, só o seu prazer, eu quero dizer que vai chegar uma hora que você vai cansar desse negócio. Esse negócio só vai te dar dor de cabeça. O marinheiro vai ser o maior sem vergonha, vai roubar o seu dinheiro e você não vai ter paz. Pastor, mas é tão bom, o marinheiro vai lá, eu fico que nem uma foca, e ele joga carninha, e eu, é tão bom, pastor, é tão gostoso. Ninguém está dizendo para você não ter prazer nisso. Só estou querendo dizer que o sentido da vida não é o que você faz por você. O sentido da vida é o que você faz em Deus e para Deus. Pastor, mas eu estou fazendo agora um curso, e o curso é muito legal, a especialização é isso e aquilo. Legal, que bom, está fazendo o curso, maravilha. Quem você será lá nesse curso? O que Deus vai lucrar com esse curso? O que o reino vai lucrar com esse curso? Irmãos, tudo é por Ele e para Ele. Você não está aqui para atender a sua demanda. Sai do trono do universo e deixa Deus ser Deus da sua vida. Senão, querido, você conquista as pessoas, conquista os aplausos, conquista as recompensas, conquista as contas bancárias, mas não conquista paz. Não conquista mesmo. Sendo assim, querido, o sentido da vida é servir. O sentido da vida é você viver para Deus. E viver para Deus significa: eu tenho que me envolver com Deus naquilo que Ele está querendo se envolver. Senão não vou ser feliz. Uma pergunta para você: se o céu é 1000 vezes melhor do que a terra, por que quando a gente se converte, Deus automaticamente não mata logo a gente e leva para o céu? Se viver com Deus é 1000 vezes melhor do que estar nesse mundo, se Deus tem coisas maravilhosas para a gente, por que quando a gente entrega a vida a Jesus, e eu tenho a garantia da vida eterna, por que Ele não vai, me evapora logo e me manda para o céu? Por quê? Por que Ele não faz isso? Qual o propósito de Deus para nossas vidas em termos gerais? Querido, você está aqui para
promover o reino de Deus e levar mais gente a conhecer o reino de Deus, para que mais gente entenda que foi criado nele para ele. É esse o nosso papel. Pastor, mas Deus tem uma obra específica com a minha vida. Lá como empresário, lá como professora, lá como pedreiro, lá como engenheiro, lá como astronauta, lá como pastor, lá como missionário, lá como líder estudantil. Deus tem projetos específicos, mas o projeto geral, o projeto que é para todos você está aqui para promover o reino de Deus, para que mais gente saiba que o reino de Deus é tudo, é o único caminho, e então ele pegue suas conquistas e coloque isso em Deus, pegue seus sonhos e coloque isso em Deus, pegue seu dinheiro e coloque isso em Deus, pegue o seu tempo e coloque isso em Deus, aí faz sentido o que eu ganho, o que eu venço, o que eu adquiro. Pastor, eu tenho que empreender o reino de Deus. Então a sua vida deve ser isso, seja lá como advogado, seja lá como manicure, não importa, você tem que estar o tempo inteiro usando daquilo que Deus colocou na sua mão, uma profissão, um talento, um hobby, para levar Deus, porque é por Ele e para Ele todas as coisas. E por isso eu quero propor um texto para você, um texto onde um profeta alerta o povo a que empreenda o reino de Deus, e nós temos algumas lições para aprender sobre quem quer empreender o reino de Deus. Abra sua Bíblia em Ageu. Deu tilt aí agora, né, meu irmão? Ageu. Pastor, é um outro livro? Não, é na Bíblia, querido. É na Bíblia. Ageu é perto de Sofonias. Ô, pastor, piorou. Piorou. Esse Waze é horrível. Esse Waze do pastor piorou. Querido, olha só. Malaquias, Zacarias, Sofonias, Ageu. Amém? Quando eu era pequenininho, a gente decorava todos os livros da Bíblia. Nossa mãe ensinava para a gente: fala para o seu filho que se ele fizer isso, você vai dar R$50. Ele decora em um dia. Sério, ele decora mesmo. Entendeu? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Salomão, e vai por aí fora. Novo Testamento, você decora, você nunca mais esquece, você é criancinha, você decora, aí você acha Ageu, então, ensina para o seu filho, fala assim: ó filho, o dia que você decorar, R$50, você fala isso de manhã, quando der, você fala 9 horas da manhã, quando der 9h15, ele já sabe metade, 10 horas ele fala de ponta da língua, você pode ter, anota, criança é um bicho interesseiro como a gente, não é, querido? Vamos lá, Ageu capítulo 1, achou? Diz assim: no primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam um monte para trazer madeira, construam um templo para que eu me alegre nele e seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que o fiz? Pergunta o Senhor dos exércitos:
por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote, Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu ao Senhor. Versículo 7 agora. Versículo 7 diz assim, no capítulo 2. Diz assim, versículo 7: farão para cá os seus tesouros, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que o do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Queridos, eu queria que você agora prestasse atenção. Pede para as meninas para evitar de fazer o barulhinho, com o negocinho correndo para lá e para cá. Me ajuda, gente, um pouquinho, me ajuda. Queridos, qual é a situação aqui? A situação aqui é que o povo de Israel estava exilado na Babilônia como escravos. Em 539, o rei Ciro, ele libera um grupo para sair da Babilônia como escravos e voltar a Jerusalém para erguer o templo de Jerusalém. Vem um homem liderando esse grupo, e esse homem chega até Jerusalém, começa a empreender, e o nome desse homem é Sesbazar. Mas Sesbazar, ele só consegue botar os fundamentos do templo, só a estrutura inicial do templo. E então Deus manda Zorobabel, o governador agora é Zorobabel, ele vem com o apoio do sumo sacerdote chamado Josué. Eles vêm agora para Jerusalém com esta missão de construir novamente o templo que foi destruído 70 anos antes, na invasão babilônica. Por que reconstruir o templo em Jerusalém? Porque o templo significava a presença de Deus para o povo. O templo simbolizava: Deus está conosco. O templo dizia: nós não estamos órfãos de Deus, Deus ainda é o nosso Pai, Deus se preocupa conosco. Quando o templo estava em ruínas, parecia que Deus estava em ruínas. Quando o templo estava totalmente estragado, parecia que Deus não tinha mais força diante do povo. Quando o templo estava caído, parecia que Deus não se importava mais com o povo. O templo era o significado da glória de Deus para o povo. Eles, de qualquer lugar da cidade, olhavam e viam o templo. Você vai a Jerusalém, vê a maquete lá, você vê que de qualquer lugar da cidade, você vê o templo, a referência de Deus. Quando alguém olha na sua casa, aonde vê o templo de Deus? Onde vê Deus? O que lembra Deus na sua casa? Naquela casa, eles olhavam, naquela cidade, eles olhavam, naquelas ruínas, eles olhavam e viam o templo, mas o templo estava destruído. E agora Ageu manda um recado: gente, eles falam, vocês estão dizendo aí que ainda não é a hora de consertar as coisas, edificar o templo de Deus. Vocês dizem que ainda não é tempo. Olha o que diz o texto. Quando a gente vai lendo o texto, a gente fica impressionado. Eles vão dizer: não é tempo ainda. E aí Ageu vai dizer: não é tempo não, mas vocês estão fazendo a casa de vocês. Não é tempo não, mas vocês estão viajando, passeando, comendo comida boa. Vocês estão investindo nas coisas de vocês. E aí Ageu vai dizer: é hora de parar de se preocupar só consigo mesmo e se preocupar com o reino de Deus, com o templo de Deus, com as coisas de Deus. E ele diz: olha, tudo que vocês fazem não tem o resultado que vocês esperavam e vocês não notam.
tudo que vocês fazem não prospera e vocês não notam. Um monte de coisa que vocês lutam para ter, não chega lá, não acontece e vocês não notam. Sou eu que estou tirando de vocês a minha bênção e vocês não notam, diz o Senhor. Olha que palavra forte que vem de Ageu. Meus amados irmãos, nesse momento, o povo se arrepende e decide empreender um novo templo ao Senhor. Não seria um templo como o templo feito por Salomão, um templo feito com muita riqueza, um templo feito com muito dinheiro. Não, não seria mais aquele templo. Seria um templo dentro das possibilidades do povo. Eles iam fazer o melhor possível. E Deus falou: eu não me importo de não ser igual de Salomão. Sabe por que muita gente não faz nada para Deus? Porque se compara com os outros e fala: se não for para fazer igual a fulano, eu não vou fazer. Querido, Deus não está te cobrando para ser igual a fulano. Deus não está te cobrando para fazer igual a ciclano. Deus não está te cobrando para ser igual o líder tal, o líder A ou B. Deus tem um plano com você. Deus quer que você faça dentro da sua perspectiva, do seu limite, do seu potencial. Não fique paralisado porque viu alguém que talvez você ache que faça melhor que você. Não deixe de fazer porque alguém talvez possa fazer mais que você. Não é esse o princípio da Bíblia. O princípio da Bíblia é: faça o teu melhor. Agora dá uma olhada no texto, querido. Qual é o princípio que nós vemos aqui para quem quer edificar o reino de Deus? Se nós nascemos para o louvor da glória dEle, se é por Ele, para Ele todas as coisas, que se fora de Deus não há alegria, satisfação e realização para homem algum. Você que vive duro, acha que um dia quando tiver dinheiro vai ter realização. Eu te garanto que os ricaços também não têm realização. Você que vive doente acha que um dia, quando você ficar curado, vai ter realização. Eu te garanto que tem um monte de gente sã no corpo e que não tem essa realização, essa satisfação de vida. Querido, isso tem a ver com Deus. Pastor, como é que eu posso então edificar o reino de Deus? Você precisa se lembrar de algumas coisas. E eu quero pontuar 5 coisas que você tem que se lembrar rapidamente. Primeiro, para edificar o reino de Deus, lembre-se que suas prioridades humanas tendem a sufocar as prioridades de Deus. As suas prioridades humanas tendem a sufocar as prioridades de Deus. Dá uma olhada no versículo 2, diz assim: vocês dizem, ainda não chegou a hora. Irmão, essa frase é muito copiada hoje. Vai liderar a célula? Ainda não chegou a hora. Vai discipular alguém? Ainda não chegou a hora. Vai ser fiel dizimista? Ainda não chegou a hora. Vai ter vida de oração? Ainda não chegou a hora. Vai buscar a Deus, vai ter a vida santa? Ainda não chegou a hora. Você vai agora se envolver com a igreja, se envolver com os irmãos para fazer alguma coisa relevante para Deus? Ainda não chegou a minha hora. Todo mundo tem sua hora. Só queria te avisar uma coisa: você não tem domínio da hora. Você não tem. Hoje de manhã, eu fiz aqui uma homenagem a uma querida irmã, a irmã Márcia. Sexta-feira eu fiz o culto fúnebre dela, 40 anos, linda. 2 filhos, um de 17 e o outro uns 13 anos. Um marido lindo, uma família linda. 5 anos lutando com câncer. Ninguém tem controle da hora. Meus amados irmãos, infelizmente, muita gente está querendo empurrar com a barriga. Sabe por quê? Porque as suas prioridades são mais importantes para você do que as prioridades de Deus. Versículo 3 diz assim: veio novamente Ageu. Se veio novamente é porque Deus já tinha avisado. Deus já tinha falado: priorizem o meu reino, mas não quiseram ouvir, não quiseram dar qualquer atenção, eles não estavam nem aí. O mais importante para eles era o quê? Olha o que diz o versículo 4: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída?
Os caras estavam importando madeira de fora de Jerusalém para fazer casa bonita. Os caras estavam botando coisa de primeira nas suas casas, e a casa de Deus em ruínas, destruída. A prioridade deles era a casa deles, a casa de Deus não importava. No versículo 9 do capítulo 1, nós lemos: vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos: por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Irmãos, muita gente não está nem aí para a luta dessa igreja. Muita gente não está nem aí para as 23 instituições que a gente está apoiando, instituições de assistência social, para os 30 missionários que a gente sustenta, para as 5 igrejas que estão abertas, para as muitas que a gente não abriu porque não tem recurso, não estão nem aí para as crianças. Você sabia que tem uma criança que ela está vindo aqui na igreja escondida? Pastor, mas não está certo, querido, não estou perguntando isso agora não. Não é isso que eu estou falando agora não, eu não estou dizendo que eu concordo não. Só estou dizendo que o menino, o pai não vem para a igreja nem a mãe. O menino sozinho, mora no condomínio aqui perto, sabe o que ele faz? Ele se arruma e vem para a igreja. Ele falou: eu me sinto muito bem nesse lugar. A mãe proibiu de vir para a igreja. Aí ele sai, dá um miguezinho e vem para a igreja. Esse lugar tem trazido esperança para um menino que está com algum problema que eu não sei qual é. Essa igreja tem transformado o coração de muitas famílias, tem libertado muitas pessoas do vício, da noitada, dos beer nights, das traições, das orgias, das maldades, das mentiras, das depressões, das angústias, das futilidades da vida, das vaidades exacerbadas da vida. Mas as suas prioridades humanas tendem a sufocar a prioridade de Deus. A gente esquece de Mateus 6,33, que diz o quê? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Promessa de Deus: busque primeiro o reino e a sua justiça, e o mais virá. Mas não, eu quero resolver o meu problema, eu quero resolver as minhas finanças, eu quero resolver o negócio da minha casa, do meu apartamento, do meu carro, da minha viagem, do meu sonho. Então resolva as minhas coisas, e aí quando sobrar um tempinho, ou um resto, eu dou o resto para Deus. Ageu está dizendo: gente, as prioridades humanas podem sufocar as prioridades de Deus na sua vida. Segundo lugar, para edificar o reino de Deus, lembre-se que edificar o reino de Deus com prioridade atrai o sucesso divino. Por que Ele quer que eu priorize as coisas dele? Porque o sucesso virá. E Deus nos ama, e Deus quer ver o sucesso na nossa vida, e Deus quer ver a bênção na nossa vida, Deus quer ver o milagre na nossa vida, Deus quer ver uma família feliz, Deus quer ver paz no coração, Deus quer que você saiba lidar com dinheiro, para você não jogar dinheiro fora, para que você saiba empreender suas coisas. Deus quer te abençoar. Agora dá uma olhada só no que diz o versículo 5, diz assim o versículo 5, capítulo 1: agora assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Veja aonde que você foi parar. Versículo 6, nós lemos assim: vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem. Ou seja, vocês colocam tudo a perder, não avançam, não prosperam, por causa do egoísmo de vocês. Deus está dizendo o seguinte: você é povo de Deus? Eu não sou não, pastor. Então a lei para você é outra. Mas se você é povo de Deus, se você conhece a Deus como o Senhor da sua vida, meu querido, a lei para você é essa:
Quando Deus tiver tudo de você, você terá tudo de Deus. Aquele que semeia com Deus, colherá abundantemente. Versículo 17 do capítulo 1, nós lemos algo forte, diz assim: versículo 17 do capítulo 2: eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim. Deus está dizendo: olha, eu deixei as coisas não darem muito certo, para vocês acordarem, mas vocês estavam cegos, vocês não enxergavam que eu quero prosperar o caminho de vocês, e eu não estou podendo prosperar, porque se eu prosperar você piora. Tem coisas que você quer muito, mas se Deus te der, ninguém te aguenta, você vai ficar insuportável, você vai ficar tão insuportável, que você vai fugir de casa, mesmo morando sozinho. É complicado. Tem coisas que Deus está falando assim: que vontade de dar essa bênção para ele, que vontade, ele pede tanto, mas se eu der, não adianta, porque hoje ele não entende que as prioridades da vida dele é Deus, é por ele e para ele. Ele não compreendeu isso ainda. Meus amados irmãos, tem bênçãos retidas que Deus quer liberar hoje aqui. Hoje uma jovem me ligou e falou: pastor, eu vou abrir uma célula, eu vou me envolver no reino de Deus. Eu fiquei tão feliz, eu falei: meu Deus, essa mensagem mudou a vida de alguém. Terceiro lugar, para edificar o reino de Deus, lembre-se que Deus requisita sacrifício de sua parte na edificação do seu reino. Pastor, você disse em primeiro lugar que minhas prioridades humanas sufocam as prioridades de Deus. Você disse em segundo lugar que edificar o reino atrai sucesso. Agora você disse que eu tenho que me sacrificar. É isso mesmo. Olha o que diz o versículo 7, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram, subam um monte para trazer madeira, construam o templo, para que eu me alegre e seja glorificado, diz o Senhor. Quando o primeiro templo foi construído, o povo lá com Salomão importaram madeira do Líbano, madeira de alto nível do Líbano, vieram artífices especializados para construir o templo. Agora a grana está baixa, agora o governo que saiu deixou um rombo, o negócio não está bom, e aí Deus fala assim: não precisa trazer madeira do Líbano não. Está vendo as florestas aí ao redor de Jerusalém? Estamos. Pois é, tem muita árvore lá, não tem? Tem. E aí, Senhor? Vai lá e corta. Mas sem a serra eletrônica, elétrica, isso, querido, no machado. Senhor, depois pega aquele troncão de árvore e traz lá da montanha até Jerusalém. É isso mesmo, querido. Para edificar o meu templo, eu não quero o teu resto, eu quero o teu sacrifício. Eu quero saber a que você está disposto pelo meu reino, o quanto você está dedicado ao meu reino. Agora tem madeirinha cortada vindo lá do Líbano não, querido. Agora vocês vão ter que fazer a escolha. Meus amados irmãos, eu estava sexta-feira para sábado mandando aí 2 e pouco da manhã, 1h30 para um monte de gente da igreja aí, das áreas. E aí o pessoal: pastor, pelo amor de Deus, 2 e pouco, o senhor mandando e-mail. Aí o pessoal: pastor, mas não pode ser assim. Querido, deixa eu te falar, eu trabalho sim, trabalho muito mesmo, tudo bem, eu faço isso, mas deixa eu te falar, eu não sou nenhum louco não, você fica tranquilo. Por exemplo, ontem à tarde eu comi pipoca doce. Eu fiz um negócio de pipoca doce só para mim, aquela que derrete assim, caramelo em cima, só para mim. Eu sentei na cama, parei o trabalho um pouco, sentei na cama, liguei no jogo do Mengão de basquete. O Marquinhos, nosso querido lá, grande ala, era aqui da igreja. E aí eu sentei lá com aquela pipoca doce. Eu comi pipoca doce toda. Eu não dei uma para ninguém. Era tudo meu.
coisa boa, pipoca doce. A Bianca falou assim: amor, você quer uma pipoca? Uma. Ela falou: não estou podendo não. Eu falei: glória a Deus, é Deus ouvindo o meu clamor. Irmãos, eu comi pipoca, eu assisti. Irmão, de vez em quando, me dá uma louca assim, eu como uns churros. Pensa numa coisa que estraga a alma, churros. Frito, cheio de doce de leite. Irmão, a vida tem coisa boa. Eu faço um passeio, amanhã, segunda-feira. Amanhã, depois de um mês e uma semana, eu volto aos Gramados em nome de Jesus. Amanhã cresce muito o nível do futebol brasileiro. Amanhã de manhã eu volto para os meus Gramados, amanhã de manhã. Então, querido, eu curto a vida também. Não, pastor, só pensa em ganhar vida e trabalhar. Não, querido, eu curto a vida também. Sei fazer um passeio legal, comer um churrasco com você, aleluia. Vamos juntos, aleluia. Coisa boa, querido, não. Só que é o seguinte, querido, eu só tenho uma vida. Eu só tenho uma vida. E o meu Deus tem sido tão bom comigo, tão maravilhoso, que eu não vou desperdiçar essa vida não. Eu só tenho uma. Depois disso é eternidade. Aí eu vou adorar a Deus no céu, sim, vou estar com Ele, beleza, eu tenho certeza da minha salvação. Só que é o seguinte, até chegar à eternidade, eu só tenho uma vida, e é nessa vida que eu vou impactar o máximo de gente que eu puder. Se eu não fizer isso, querido, eu falhei. Sexta-feira, eu estava pregando lá, eu não passei o vídeo, né? Eu esqueci do vídeo que tinha, eu passo no final. Eu estava lá pregando no Start, a nossa conferência de ministério infantil. Ontem à noite, você fez o quê? Ah, pastor, ontem eu passei, descansei. Pois é, eu fui lá para Caxias, pregar lá na nossa igreja Batista Atitude, Duque de Caxias. Teve uma galera que foi no ônibus da igreja, eles foram tocando o terror daqui lá, e eles foram no ônibus da igreja para lá, e eu fui lá para Caxias, e eu preguei na nossa igreja lá, tinha umas 250 pessoas lá ontem, estava bonito demais, veio gente de Santa Cruz de la Sierra, bora falar comigo? Veio gente de Xerém falar comigo, gente que assiste o programa de televisão. Meus amados irmãos, que coisa linda poder se sacrificar por uma igreja que está fazendo o que essa igreja faz. Eu recebi uma carta semana passada, a carta de um homem que está preso. Eu comecei a ler a carta, eu não acreditei no que eu li, preste atenção. Ele dizia assim: pastor Josué, eu era da igreja, uma outra igreja, e eu me descuidei da minha vida espiritual, e eu cometi umas falhas, e eu estou preso. Eu comecei a assistir o programa de televisão dessa igreja. Pastor, as mensagens começaram a falar comigo, pastor. E pastor, eu decidi trabalhar para Jesus mesmo encarcerado. E eu comecei esse negócio de discipulado, que o senhor fala, fazer discipulado. E aí a minha mulher, ela começou a comprar com muita dificuldade. A mulher dele é membro aqui da igreja agora. Com muita dificuldade, ela foi juntando dinheiro e ela ia comprando os livros da visão da igreja. E ela ia me dando os livros. E aí eu li os livros, eu dava para outros lerem. E eu fui discipulando e ensinando, para a gente poder ter uma visão aqui. Pastor, eu quero comunicar que a gente tem aqui hoje, no nosso pavilhão, 92 pessoas, e são 92 crentes em Jesus. Nós somos a Igreja Batista Atitude do Cárcere. Nós somos a Igreja Batista Atitude do Cárcere. Meus amados irmãos, eu chorei lendo essa carta. Nós somos a primeira Igreja Batista Atitude do Cárcere. Nós temos 92 pessoas aqui no pavilhão, todos são evangélicos. E tem mais 23 pessoas de outros pavilhões pedindo transferência para o nosso pavilhão, mas não tem vaga. Olha o que Deus está fazendo, através do investimento que você faz no reino de Deus nesse lugar. Ah, pastor, mas o senhor que prega, eu prego, mas só prego porque você dá o seu dízimo, sua oferta para sustentar esse programa de televisão. 160, 170 mil pessoas recebendo a palavra de Deus semanalmente. Eu não sei onde foi parar isso, eu não sei quem ouviu, eu não sei quantas pessoas influentes estão escondidinhos em casa, porque não pisariam numa igreja, estão em casa ouvindo essa palavra todo sábado e domingo, e dizendo: eu quero esse Deus. Eu não sei o que Deus está fazendo. Meus amados irmãos,
Qual é o sacrifício que você faz para esse lugar? O que envolve sacrifício da sua vida para que a gente abra mais células? Ah, pastor, eu estou fechando a minha célula, eu não levo jeito. Quem disse que você não leva jeito? Quem tem que dizer se você leva ou não leva jeito é Deus, e Ele não falou isso. Ah, pastor, a minha célula só tem 3 pessoas, está muito fraca. Então, querido, você trate de animar essa célula. Mas como ninguém me apoia? Não precisa, o apoio do Espírito Santo. Mas como é que eu faço então, pastor? Você vai lá no seu prédio, na sua vila, na sua rua, na sua vizinhança, você vai lá e você convida todo mundo, e você fala que você vai dar dinheiro de graça, você fala que você vai pagar as contas todas da pessoa, você fala o que você quiser, mas você convida e leva o pessoal para sua casa, e quando chegar lá, você fala, ó, aqui gente, eu não tinha muita coisa não, mas eu fiz um bolo de fubá, e vamos comer esse bolo de fubá com café com leite, e eu queria orar por você, e você chore diante de Deus por eles, e o Espírito Santo vai falar com eles, e você num dia, a célula que tinha 2, 3, vai ter 30, 40, 50, porque Deus é fiel. Que história é essa de fechar a célula? Que história é essa de desanimar? Que história é essa de falar, eu não sei fazer, eu sou novo na igreja? Deus usa os novos. Deus usa gente que não sabe nem muita coisa. Deus usa gente que não sabe nem recitar um versículo da Bíblia. Mas eles contam a história deles, e a história deles é Deus purinho, porque a história deles é uma história de transformação de Deus. Ah, meus amados irmãos, será que nós temos nos sacrificado? O que me assusta é que no mundo, o cara se sacrifica pelo mico-leão dourado. Meu irmão, se o cara achar um mico-leão dourado na tua fazenda, você está morto. Os caras se sacrificam pelo funk. Os caras se sacrificam pelas drogas. Um dia, quando teve aqueles movimentos sociais aí, por causa do aumento da tarifa de ônibus, lembra disso? 2 anos atrás? Pois é, eu fui para a rua com meus filhos. Vamos lá. A gente ali falando contra a corrupção, falando do aumento de imposto e tal. Vem um cara com a plaquinha: liberação da maconha. Fiquei olhando o cara, meu irmão, todo mundo ali lutando por um país melhor. O Zé Ruela sozinho, com a plaquinha: liberação da maconha. Falei, meu Deus do céu, rapaz, fumou muito hoje. Pensa numa coisa que não tinha sentido nenhum. Sozinho com aquela plaquinha, irmão. Mas o cara acredita nessa porcaria, ele se sacrifica, ele vai para a rua, ele bota a cara a tapa, ele leva a plaquinha dele. E nós, qual é o sacrifício que nós fazemos por Deus? O que você faz hoje, você diz assim, pastor, é sacrifício. Não é fácil não, é difícil. O que você faz hoje que é difícil, que é luta, não por você, mas por Deus. Mas em quarto lugar, se você quer empreender o reino de Deus, é preciso saber que seu sacrifício não compensa a falta de santidade. Pastor, eu me sacrifico, eu faço muito, pô, legal, mas tem santidade quando você faz isso? Pastor, só disse que eu não posso deixar as coisas, minhas prioridades, serem mais prioridade do que as coisas de Deus. O Senhor disse que quando eu priorizo as coisas de Deus, eu tenho sucesso, a mão de Deus vem. O Senhor disse que eu tenho que me sacrificar, e agora o Senhor diz ainda que eu tenho que ser santo. Não basta o meu sacrifício não, querido, não. Olha o que diz o versículo 14, capítulo 2, versículo 14, nós lemos assim: Ageu transmitiu essa resposta do Senhor: é o que acontece com esse povo e com esta nação. Tudo que fazem e tudo que me oferecem é impuro. Canta bem, mas a vida é podre. Toca bem, mas toca na impureza. Vem para a igreja, traz a família, mas tem uma vida dupla. Lá fora é outra coisa. Lidera uma área da igreja, mas o dia que alguém lá de fora vê ele aqui, é uma vergonha. Aquela pessoa da sua igreja, bem, está visitando.
O jeito que a pessoa pergunta, você fica até com medo de responder. Ah, querido, como é gostoso quando a gente vê gente que se sacrifica por Deus, mas que se sacrifica para ter um sacrifício melhor, que é a sua própria vida em Deus. Não sacrifício do que faz, mas sacrifício do ser. Gente que está na igreja tem namoro puro. Ô, gente que está na igreja que sabe respeitar a mulher. Meus irmãos, a nossa sociedade, 30 homens estupraram a garota. Ainda tem gente falando assim: eu acho que não foi estupro não, hein? Não, não foi não. A garota pegou uma faca e começou a se esfaquear para ficar sangrando lá. Ela é maluca. Mas é uma sociedade que destruiu o valor da mulher. A prostituição tomou tudo. Ah, pastor, nesses bairros pobres aí está difícil mesmo. Não é no bairro pobre não, querido. É no bairro rico que a gente vai numa festa e as meninas botam uma sainha que prostituta tem vergonha de usar. E sai da casa. E o pai, olha, eu vou nas festas, às vezes levar meu filho, alguma coisa. Eu chego lá e falo assim: meu Deus do céu, como é que esses meninos vão fazer aqui? Como é que faz? Umas roupas que não tem nada a ver com a beleza da mulher. E a beleza da mulher não é o corpo que ela tem, que também é bonito, mas é a presença dela, é a forma que ela se porta, é a forma que ela olha. A beleza de um homem é o que ele inspira. Ah, o cara é bonitão, saradão. Poxa, olha o tanquinho dele, vou lavar minha roupa ali. Ah, legal. O cara cospe no chão, fala palavrão que nem um animal, tudo é palavrão. O cara rota na tua cara, faz campeonato de pum com a mulher. O cara é um esdrúxulo, um chueque. O cara não tem nem menor respeito, nenhuma honra. O cara é incapaz de abrir uma porta de um carro. O cara é incapaz de falar uma palavra bonita, falar: meu amor, se serve primeiro. Não, é um bronco. Casa com esse absurdo aí para você ver. Casa para você ver, que você vai levar para casa. Ah, mas ele é sarado, passou o peitoral. Deixa ele parar de tomar esse negócio que ele toma aí. Deixa ele parar de tomar aquela lata enorme que ele toma lá, vai. Aquele negócio lá, aquele Deca Durabolim, será que desgraça é aquela? Deixa para você ver só se não murcha esse negócio todo aí. Aí você vê algum cara murcho e ainda sem caráter, aí você está no sol. Queridos irmãos, que sociedade é essa? No meio do futebol, a gente escuta de orgias como prática comum. Hoje, o empresário, ele fala: eu vim aqui prestar um serviço, é um órgão público. O cara fala para ele assim: amigo, só se você me der 50%. Calma aí, cara, 50%? Antigamente era 10%, mas a vida mudou, a fila andou. Ué, mas então você é meu sócio agora? Não, eu sou sócio majoritário. Prejuízo é teu, se der lucro 50% é meu. Esse é o país que a gente vive, sim ou não? Sabe por quê, queridos? Porque tem muito deputado que está lá roubando e diz que é evangélico. Porque tem muito servo de Deus aqui que trabalha nas prefeituras e que pede propina. Todo mundo faz, vou fazer também. Você é safado fazer isso. Você tem que se arrepender hoje. Deus vai te abençoar. Deus vai botar na sua vida dinheiro com dignidade. Na hora que uma lava-jato lava rápido, lava de madrugada, lava de vez em quando, chegar na sua casa, você vai ver só. Um cara, era homem de Deus, vivia para Deus. Um dia ele ficou decepcionado, o casamento dele acabou, a mulher largou ele ficou todo decepcionado. Sabe o que ele fez? Ele resolveu aprontar. Um belo dia a polícia bateu na casa dele. Ele entrou num negócio lá de dinheiro, escuso, a polícia bateu na porta da casa dele. Olha a vergonha. Ele entrando no camburão. Ah, mas depois ele explicou e não ficou preso. Explicou e não ficou preso. E o camburão e o filho vendo ele entrando no camburão, como é que fica? Ih, papai vai passear. Ai, que lindo, leva eu, pai. Quantas maldades que são faladas, quantas mentiras. Mentira que começa em casa. É um povo que fala assim: fala que eu não estou. Mas fala que eu não estou, e o filho está vendo ali, o filho, opa, fala que eu não estou.
Mãe, você não está aqui não? Você foi aonde, mãe? Cala a boca, menino. Fala que eu não estou. Gente, que povo mentiroso. Você viu o linguajar dos políticos que foi gravado? Você viu o linguajar dos presidentes, dos deputados? Gente, o cara de mais baixo nível não fala daquele jeito. Olha o nível de gente que decide a nossa vida. Pelo amor de Deus, vamos buscar a santidade, vamos buscar Deus, vamos ter uma identidade em Deus. Ah, pastor, mas se eu tivesse identidade eu não ganho dinheiro. Querido, olha só, pelo amor de Deus, é melhor não ganhar dinheiro e ter dignidade do que ganhar todo dinheiro e perder a paz, a alegria, a dignidade. Pelo amor de Deus, ensine para os seus filhos valores. Pastor, mas se eu ensinar valores, eles não terão tudo que eu tenho, mas terão o que você precisa ter: honra. Ah, meus amados irmãos, em último lugar, se você quer empreender o reino de Deus, é preciso lembrar que Deus não nos chama para edificar seu reino sem recompensa. Ele garante vivermos uma aventura sobrenatural com Ele. Ele diz que as prioridades do mundo não podem ser maiores que as prioridades de Deus. Ele diz para você que se você priorizar o reino de Deus, tudo na sua vida vai prosperar. Ele diz para você que Ele quer sacrifício da sua parte. Ele diz para você que Ele não abre mão de uma vida santa em meio a esse sacrifício. Mas Ele diz assim: se você fizer isso, eu vou te prosperar. Pastor, tem promessa? Tem linda promessa. Dá uma olhada, querido, no versículo 4 do capítulo 2, diz assim: coragem, Zorobabel, declara o Senhor, coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor. E olha o que ele vai dizer no versículo 7, ele vai dizer no versículo 7, farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos, tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. A glória desse novo templo será maior do que a glória do antigo, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Irmão, a promessa é forte. A promessa é, aqui ó, o templo agora é simples, né? Vocês não estão com muito dinheiro. Eu vou mover as nações e vou trazer todo o dinheiro para cá, que eu sou o dono da prata e do ouro. Eles pensam que é deles, mas é meu, diz o Senhor. Eu vou trazer a prata e o ouro, e eu vou abençoar esse lugar. E tem mais, esse lugar vai ser um lugar de tanta prosperidade, que vocês nem vão acreditar no que eu vou fazer. E tem mais, vai ter abundância com paz, porque neste lugar vocês terão paz, diz o Senhor. Meu Deus, quando eu dou o meu melhor para Deus, entendo que é por Ele, para Ele. O Senhor diz: querido, fica firme, não desista, porque eu vou prosperar a tua vida, eu vou prosperar teu negócio, eu vou prosperar teu casamento, eu vou restaurar a tua aliança com teu filho, eu vou tirar tua filha da droga, eu vou fazer teu marido ser mansinho, queridinho, lindinho, fofinho, gostosinho, vou fazer a tua mulher ser um doce, aquela mulher maravilhosa, porque a minha glória virá sobre a tua casa. Vocês vão se amar apaixonadamente. A vida sexual de vocês, que tinha paralisado por causa de problemas, por causa de guerras, eu vou restaurar, porque dentro do casamento é bênção minha a sexualidade de vocês. Eu vou abençoar vocês, você vai ficar doido por ela vai ficar doida por você, vocês vão se apaixonar novamente, os seus filhos vão ver vocês tão apaixonados, que vão dizer: quando eu crescer, quero ter um casamento igual ao do papai, quero ter um casamento igual ao da mamãe. E quando vocês falarem, aleluia, isso mesmo, filhinho, e quando vocês falarem do meu nome, todos saberão que eu trouxe a minha glória sobre a sua casa, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira.
diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. É Deus falando. Você toma posse, você acredita, você pega isso para a sua vida, sim ou não? Ah, meus amados irmãos, como é gostoso isso. Em 3 semanas, depois que Ageu falou com o povo, eles começaram a edificar o templo de novo. Eles pararam de preocupar com a casa deles para preocupar com a casa de Deus, entendendo que a prioridade é Deus, é por Ele e para Ele. A minha pergunta é: quando você vai começar? Quando você vai se disponibilizar para ser um líder de célula? Quando você vai declarar que a sua célula não fecha nem por um triz, nem por um decreto, nem por uma ação diabólica, que você vai mudar a história da sua célula? Quando você vai declarar que a partir de hoje você vai ser um fiel dizimista, e você vai ser um ofertante, e você vai pegar o eu me importo, você vai dizer: Deus, pode encher minha mão, porque eu vou poder abençoar teu reino. Pode me prosperar, que eu saberei priorizar o teu reino. Quando? Quando? Hoje? Hoje. Quero terminar lendo o versículo 19. Ageu, capítulo 2, 19. Eu fechei aqui, mas como eu decorei, eu sei achar Ageu. Quero ler apenas este versículo 19 e o 23. Diz assim: e ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Deus ainda tem um de hoje em diante para você. Deus tem um de hoje em diante para você. E no versículo 23 ele vai dizer: naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Salatiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Querido, Ele tem te escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Quem está a fim de hoje dizer assim: eu fui escolhido, eu sou a bola da vez, é comigo esse negócio. Foi com Zorobabel, agora é comigo Manuel. Foi com Zorobabel, agora é comigo Maria, João, Antônio, Marcelo, Patrícia, Carlos, Pedro, Cícero, Marcos, Antônio. Fale o seu nome aí. É esse nome aí. É esse nome. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a bola da vez. Você é a bola do campeonato. Você é o gol do campeonato. Você é a Champions League do céu. Deus está querendo o seu sacrifício, a sua prioridade, e Deus está prometendo dar a prioridade ao projeto dele na sua vida. Curve a sua cabeça nesse momento. Eu quero perguntar: tem alguém aqui que nessa noite foi tocado por Deus e decidiu a partir de hoje viver com Deus no seu coração como prioridade? Tem alguém aqui nessa noite que foi tocado por Deus e decidiu a partir de hoje viver uma nova vida em Jesus? Eu só quero fazer uma oração por você. Eu queria que a partir de hoje você se encontrasse com Jesus, que Ele fosse rei da sua vida. Tem mais alguém aqui? Tem alguém querendo dizer: pastor, eu quero viver essa fé em Jesus, esse amor por Jesus, essa comunhão com Jesus, muda a minha história, me ajuda nas minhas fragilidades, eu quero mudar minha forma de ver as coisas, é por Ele, porque foi Ele que me criou, mas é para Ele, porque o início é nele, mas o fim também. É nele que eu tenho realização, é nele que o meu sucesso, que minhas vantagens, que o meu dinheiro, que o meu tempo, que a minha família, que minha casa, que o meu barco, que o meu carro, que a minha bicicleta, que o meu esmalte com que eu trabalho, a minha pá de pedreiro que eu trabalho, e o meu caminhão com que eu trabalho, ou o avião que eu sou dono, não importa, é para Ele. Eu quero empreender o reino dEle. Se você quer isso a partir de hoje, começar uma nova vida com Jesus,
aonde você está, ninguém precisa ouvir, você vai repetir uma oração comigo. Hoje, Deus quer mudar a sua história, Deus quer uma reviravolta na sua vida. Repita comigo essa oração, diga assim: Santo Deus, nessa noite eu me rendo ao Senhor, nessa noite eu me curvo diante do Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados, eu peço que o Senhor mude a minha vida. Oh meu Deus, que Jesus reine na minha vida, e que a partir de hoje, eu seja cheio da presença do Senhor, e que eu possa empreender o reino de Deus, onde eu for, com quem eu falar, no que eu agir. A partir de hoje, a minha vida é depósito da tua glória. Portanto, Jesus, perdoa os meus pecados e muda a minha história, em nome de Jesus, amém.